Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Academia de Verão para falar de estratégias. Eu sou o Carlos Martins, vamos começar aqui com o módulo 1, ponto de partida. Meu objetivo nessa primeira aula não é me aprofundar em estudos, nem matemática, nem nada do tipo. Tá? O que eu quero expor para vocês nessa primeira aula, né, nesse ponto de partida, é o que vem a ser estratégia para operar na bolsa. Tá? O objetivo que vai permear aqui as minhas aulas é operar no day trade, mas óbvio que os mesmos conceitos se aplicam para operar também swing trade, position. A diferença é o tempo que demora. Você vai fazer uma operação aí parado em ações por 6 ou 7 meses. É claro que você não vai ter um feedback rápido do que você está fazendo, não vai dar para aprimorar a sua estratégia tão rápido, vai ter que ter um tempo de maturação de tudo aí. Normalmente isso daí quem faz são as pessoas mais experientes, justamente porque elas já têm esse tempo de mercado, que elas já conhecem as estratégias. Quem está começando, quem está assistindo aqui o ponto de partida, creio eu, que é porque está começando nesse mundo das estratégias, muito embora muita gente já opere na bolsa há muito tempo, né? Quem estiver começando nesse mundo de estratégia precisa de um feedback mais rápido. O day trade dá feedback para a gente muito mais rápido, tá? Então, primeira lição: operar é fácil, a estratégia é difícil. Então, o que é operar? Operar é você abrir uma boleta lá de compra ou venda e mandar uma ordem, né? Ou você vai lá e compra, ou você vai lá e vende, ou você troca de posição, né? Tá comprado, fica vendido, né? Vira mão, como a gente diz, tá? Ou zera tudo, que você está totalmente posicionado, zera tudo. Então, é melhor fazer isso quando, né? Quando que você vai operar? Então, essa estratégia é aquilo que todo mundo quer ter, né? As pessoas não chamam isso muitas vezes de estratégia, tá? As pessoas chamam isso de operar. Ah, eu vou operar. Mas você vai operar em cima do quê? Né? Você precisa ter uma estratégia. Pode ser um estudo técnico, tá? Pode ser uma hora do dia, pode ser o acompanhamento de um ativo em relação a outro, tá? Pode ser notícia, como algumas pessoas gostam de fazer, pode ser volume, pode ser livro de ofertas. Tem diversas estratégias que você pode seguir para fazer operações na bolsa, normalmente operações de day trade, como eu disse. Você não precisa ficar vinculado a uma única estratégia. Você pode ter várias estratégias. O mais importante é que você entenda aquilo que você está operando, tá? Então, uma lição muito importante é: se você não entende, não dá para você operar, tá? Você vai operar alguma coisa porque simplesmente o teu amigo te passou e você não sabe o que se trata, não é legal, tá? Então, pelo menos o conceito do que você está fazendo, é claro que eu não quero que vocês entendam matemática de tudo, porque matemática não é uma coisa simples de se entender. Normalmente quem entende muito de matemática acaba não operando, tá? Então, o objetivo não é entender da matemática, o objetivo é entender o conceito, né? O estudo opera a favor da tendência, a estratégia opera a favor da tendência, a estratégia opera contra a tendência. Você vai operar com dois estudos que se anulam, então um opera comprado, outro opera vendido, e no final do dia o que você espera é que um faça o head do outro se alguma coisa der errado, se não eles entram em momentos diferentes, você acaba somando o ganho dos dois, entendeu? Qual que é o objetivo, né? Qual que é a estratégia master de duas estratégias menores que se complementam, tá? Então, operar é fácil, a estratégia é difícil. Eu vou entrar nesse mérito da questão de que estudo nós vamos escolher, quando que nós vamos escolher, nas aulas mais para frente. Tá? A aula de hoje é focada em desvendar, né, vocês para o mundo da estratégia de day trade, né? Que isso é muito importante. Na verdade, isso é a coisa mais importante que tem. Esses conceitos iniciais são muito importantes. Você precisa saber que você precisa de uma bússola, de um norte, tá? Essa parte é muito importante. Óbvio que para você conseguir desenvolver uma boa estratégia, você precisa conhecer de análise técnica, tá? Você precisa conhecer de análise técnica. E o Trader Nauta é um portal de cursos gratuitos
que eu mantenho no ar aí, sem fins lucrativos, tá? Todos os cursos que estão lá na web não são cobrados. Então você vai lá, tem introdução ao mercado de ações, tem análise técnica 1, tem o curso dos super sinais, tem o curso do robô gráfico, que ensina vocês a operarem no robô, né? O robô de baixa frequência, que eu opero aqui, que é o conceito que eu dissemino no mercado, que eu também opero para mim. O robô de alta frequência é um robô muito caro, que tende a se anular conforme os grandes players, né, os grandes investidores vão investindo cada vez mais em cima das estratégias de alta frequência. Então, uma pessoa física, né, um investidor comum, não tem a menor chance de ganhar dinheiro na alta frequência. É totalmente impossível, não dá, não tem como, mesmo que você seja milionário, não dá, entendeu? Na alta frequência ninguém vai ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro são os grandes bancos mesmo. E então a gente vai para baixa frequência, então tem um curso aí que eu explico como é que a gente faz para contratar servidores pequenininhos, né, de R$ 100 por mês, para colocar o robozinho para rodar lá dentro, como é que você liga tudo e faz a sua robotização funcionar. Então é importante vocês entrarem lá no Tradernauta, para quem ainda não tem essa experiência com análise técnica, né, a Introdução ao Mercado de Ações é um curso que eu recomendo, até para aqueles que já estão operando há muito tempo, mas nunca fizeram nada teórico em relação à bolsa, tá? É legal você ter esses conceitos, né? Tem muitas coisas que estão mudando, né? A Bovespa está em modificação, os sistemas operacionais estão mudando, alguns conceitos, legislações estão mudando, o próprio índice Bovespa, a metodologia de cálculo mudou, né? Agora no começo do ano, mas é importante ter uma base, né, teórica daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente quer fazer, que é operar e ganhar dinheiro operando, tá? Então vocês precisam ter pelo menos um pouquinho de análise técnica. É legal entrar lá no Tradernauta e ver o que está acontecendo lá, assiste os cursos, tem bastante no Café com Ações, que é uma categoria lá dentro, tem bastante coisa também, vídeos de operação que eu gravei ao vivo, outras estratégias, né? Outros cursos, outros treinamentos que não tem a ver com o curso propriamente dita, mas são legais porque tem bastante informação nova, diferente do que a maioria de vocês está acostumado a ver no dia a dia, só operando, operando, operando. Então, como eu tinha falado mais cedo, e não é uma lição minha isso, é uma lição do Warren Buffett, né? Pode ir na fotinha aqui, que se você não entende, não serve. Tá? O que quer dizer isso? Vou explicar do ponto de vista do Warren Buffett, que ele compra ações de empresas com produtos fáceis de entender e administrar, né? Como Coca-Cola, Washington Post, que é notícia, tá? Chiclete. Né? Ele não compra nenhuma ação de empresas que fazem produtos super complexos e que você não consegue entender, fogem do bom senso, porque segundo ele, se você consegue entender como é que tudo funciona, é muito mais fácil você administrar e é muito mais fácil você ganhar dinheiro. E o homem virou o homem mais rico do mundo fazendo isso. Não tem por que a gente não acreditar nesse ensinamento. No mercado de análise técnica de bolsa é a mesma coisa. Então, o que você entende? Eu entendo de médias móveis simples, né? Médias móveis aritméticas, como alguns chamam. Então, opera média móvel simples. Mas não dá para ganhar dinheiro com média móvel simples. Sim, dá para ganhar dinheiro com média móvel simples. Você vai poder filtrar a hora do dia que você vai entrar, você pode filtrar volume, você pode filtrar um monte de coisa, você pode analisar outras coisas em conjunto, você pode operar contra a tendência, pode operar a favor da tendência, você pode escolher o que você vai fazer. Então, dá para você ganhar dinheiro desde que você entenda. Né? É melhor você ganhar aí 1%, 2% em uma semana com média móvel simples do que você tentar ganhar 50% com uma derivada super complexa e uma projeção matemática, uma esperança matemática que você não faz a menor ideia de como funciona, e daí você se perde totalmente no cálculo e não sabe o que está mais fazendo. Né? No final das contas, toma um prejuízo, não sabe porque tomou prejuízo. Se alguém te perguntar, cara, por que você está operando isso? A resposta é não sei. Né? Se você chegar nesse nível, está errado. Então você precisa escolher coisas que você entende, tá? Para começar a operar. É claro que depois de um tempo operando, você começa a ficar mais esperto em relação aos estudos e às estratégias, porque você começa a passar por muita coisa, você começa a vivenciar muita coisa, entender muita coisa, você começa a encontrar estudos e lógicas de mercado
que não são complexas, mas que são úteis, tá? Por exemplo, tem muita gente que vende índice na abertura do Dow Jones, né? Só que vender índice na abertura do Dow Jones é uma venda que acontece num horário pré-determinado, sem nenhum outro termo técnico junto, não tem média móvel, não tem nada. Entendeu? O cara vende quando abre o Dow Jones, que já tem pregão aqui no Brasil, acabou. É uma estratégia simples, todo mundo entende como é que essa estratégia funciona, então é uma estratégia que você pode operar tranquilamente. Agora, se você falar, não, eu entendo essa estratégia, mas eu não gosto dela, então você tem que achar uma outra coisa que você entenda. Tá? Se eu falar para você, vai operar o Arun Up and Down. Bom, o cara nem entendeu o que eu acabei de falar, entendeu? É um estudo. É legal o estudo? Depende. Não é porque ele é complexo, que tem uma fórmula matemática, que ele precisa necessariamente ser legal. Né? O ADX ou DMI, movimento direcional. É um estudo que todo mundo gosta, é um estudo que é muito bem falado, mas, por exemplo, eu opero ele para fazer day trade de índice? Não. Poderia operar? Sim, poderia. O que eu precisava fazer? Eu preciso me aprofundar nos conceitos desse estudo e ver aonde que ele funciona melhor, em que situação que ele funciona melhor, que tempo gráfico que ele funciona melhor. Então, você precisa entender como é que as coisas funcionam para você conseguir pegar os resultados reais, se você está ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, e reaplicar isso daí na sua estratégia. Tá? Então, temos aqui uma bolinha com o ciclo operacional estratégico. Tá? O que quer dizer isso? Primeira coisa que você vai fazer, e eu vou dar um exemplo agora com gráfico, tá? Eu não quero entrar muito nesses exemplos nessa aula, o objetivo dessa aula nem é ser uma aula extensa e maçante, né? Muito menos ficar falando de estudos, mas eu vou dar um exemplo daqui a pouco porque eu acho que é importante ter um exemplo também. Mas agora eu vou falar para vocês o conceito geral que permeia tudo. É o que eu faço aqui na minha vida 24 horas por dia, todas as minhas estratégias seguem essa parametrização e é uma rotina de trabalho. Isso aqui, não tem como fugir disso e se você não trabalha com isso, muito provavelmente você não está ganhando dinheiro na bolsa. Tá? É muito difícil ganhar dinheiro se você não usar esse ciclo operacional estratégico. A primeira coisa é você definir uma estratégia. Como eu acabei de falar, você vai escolher uma coisa que você entenda, tá? Pode ser média móvel simples, média móvel exponencial, pode ser cruzamento de média, pode ser o MACD, o índice de força relativa, alguma lógica você vai encontrar em alguma coisa e você vai definir a estratégia que você vai operar. Tá? É óbvio que para você definir uma estratégia, você não vai ler um livro teórico de matemática e falar, eu gostei dos padrões de candlesticks, então é isso que eu vou operar. Não, tá errado. Tá? Não é a tua opinião. A tua opinião não vale nada. O que você tem que operar é o resultado do backtest. Backtest é um teste do passado. Então você vai definir uma estratégia assim. Eu entendo essas estratégias. Você vai testar algumas delas no gráfico e você vai descobrir qual que tem o melhor potencial. De acordo com o melhor potencial no passado, tá? Se o potencial dela for perene, né? Ou for, como diria, um potencial que se mantenha ao longo do tempo com pouca oscilação, então ele ganha e perde normalmente a mesma coisa ao longo dos últimos meses. Normalmente a gente pega os últimos 3 anos para fazer day trade, é um período de tempo que é bem útil. Tá? Se você for fazer simulações no mercado imobiliário, você precisa pegar os últimos 150 anos, mas para fazer day trade, os últimos 3 anos tá bom. Então você pega isso e define. Tá? Você tira lá relatórios de estratégia, vê o que melhor se aplica no longo prazo, tá? O que tem mais médio, perto de uma média, que não dá tanta oscilação e tenta usar aquilo como sua estratégia. Tá? Eu vou entrar nesse detalhe nos próximos módulos, mas o objetivo principal aqui é que você vai definir uma estratégia, não porque você achou bonita a fórmula matemática, mas porque você testou isso no passado e encontrou realmente alguma coisa que pode funcionar. Aí o segundo passo vai ser você operar essa estratégia. Tá? Daqui a pouco a gente discute um pouco entre operar na mão e operar no robô, mas vai operar a estratégia. O que é operar a estratégia? Essa estratégia vai te dar pontos de entrada e de saída. Como eu disse, o cara que vende índice na abertura do Dow Jones, ele não precisa nem de gráfico. Ele espera lá da meio-dia e meio e vende. Tá?
qual que é a saída? Ah, são 100 pontos a saída do cara, entendeu? É 0,5%, são R$ 10. O que é a saída? Qual que é o stop loss do cara, né? Qual que é a perda pré-determinada da estratégia? Ah, a perda pré-determinada não existe, né? Vou ficar segurando a operação aqui até voltar, se não voltar acabou minha vida. Não, também não dá para você não ter pontos de saída. Então você tem o passo 1, na verdade, define tudo, né? Entrada e saída, pontos de perda máxima, pontos de ganho máximo, seja ganho diário, seja ganho semanal, seja ganho mensal, seja ganho por série de contrato que você opera. É legal você definir coisas baseado nos seus testes, nos seus backtests. Então vai chegar uma hora que você vai operar. O passo 2, operar a estratégia. Conforme você vai operando a estratégia, se você for operando ela na mão, tá? Você vai ter um feedback em tempo real que é você mesmo observando o que dá certo e o que dá errado. Então você vai perceber que a entrada XPTO lá das 11 horas da manhã não deu certo, porque normalmente ele faz um movimento lá típico das 11 horas da manhã que não pega a sua entrada, ou que pega a sua entrada, mas anda na contramão do que você quer que ele ande. Então você começa a pegar essas informações do trade real que não estavam aparecendo no backtest que você estava fazendo, tá? Porque você faz 3 anos de análise em alguns minutos. Quando você vai operar no dia a dia, cada dia demora 24 horas. Então você vai ficar 24 horas analisando a operação de um dia só, que foi aquele dia que você acabou de fazer. Tá? Isso daí vai ser o colher o feedback, que é o passo 3. Esse passo aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente encontra alguma coisa que é muito boa, que dá um lucro muito bom, mas tem alguns detalhes, né, nesse meio tempo, principalmente no fato de prejuízos sequenciais ou prejuízos máximos que a gente não percebe. Tá? E acaba uma coisa que acaba dando lucro ao longo de um ano, mas se você olhar no detalhe, você vai ver que teve 2 dias lá que a estratégia perdeu 60%, ou seja, você precisa ter uma gordura operacional grande para você conseguir absorver aquele prejuízo, passar um tempo recuperando aquilo para depois continuar na sequência de lucro e chegar no final do ano com o lucro maravilhoso que você tinha visto no teste. Tá? Então é óbvio que você pode analisar isso também nos relatórios, mas muitas vezes esse tipo de coisa ele passa batido, tá? Do teu olho no relatório. Né? A gente não consegue, analisando os dados juntos, né, todos numa planilha ou num relatóriozinho bonitinho cheio de bolinha, você não consegue tirar todos os detalhes. Então, esse colher o feedback é uma parte muito importante do seu ciclo operacional estratégico, porque com ele você vai melhorar a sua estratégia. Certo? Então, você vai colher um feedback. Esse feedback você vai modificar a sua estratégia teórica e aí você vai voltar para o passo 1. Você vai testar essa estratégia no passado e você vai ver se ela melhorou ou piorou. Tá? Coisas que podem acontecer. A estratégia pode melhorar nesse mês, mas quando você coloca no passado todo, os últimos 3 anos, a estratégia está muito pior. Né? Então, como a gente não sabe o que vai ser, o lado direito do gráfico, né? O que vai ser, que vai acontecer nos próximos dias, então a gente sempre tende a escolher uma estratégia operacional que na média, no ponto médio, né? Ou seja, ao longo dos meses ela tende a operar da mesma forma, mesmo que ela esse mês esteja operando um pouco pior, tá? Do que a calibração XPTO que você fez. Não, para esse mês o melhor seria operar assim, né? Só que você não vai saber nunca isso antes de começar a operar, você só sabe depois, logo não serve. Então é melhor que dê lucro e que seja um lucro que você consiga identificar, porque é um lucro que está em linha com os meses anteriores, então é uma parametrização lá, uma calibração da sua estratégia que está em linha com os meses anteriores, vai dar um lucro. Obviamente não é a melhor calibração para esse mês, você nunca vai achar a melhor calibração, você pode esbarrar nela e operar sem querer um mês ou 2 meses que você ganha todos os dias sem perder nenhum, né? Para quem está no mercado, às vezes isso acontece, como você pode pegar também 11 prejuízos seguidos. Aconteceu comigo no ano passado, uma estratégia que deu 11 perdas seguidas, né? Que eu parei de usar essa estratégia, obviamente, e fui recalibrar, né? Por mais que eu achasse que eu já tinha feito o trabalho de recalibração exaustivo, depois de perder 11 vezes seguidas, na verdade eu operei só as 9 primeiras perdas, né? Depois eu não consegui operar mais aquela estratégia, porque psicologicamente eu estava percebendo que não estava dando certo,
Tá? Depois, quando eu fui, depois de um tempo, reavaliar aquilo, eu percebi que ela realmente continuou perdendo. E aí é uma estratégia que não funciona bem nos meses em que o Dow Jones está abrindo a meio-dia e meia. Uma estratégia para vender na abertura do Dow Jones, e quando o Dow Jones está abrindo às 10h30 da manhã, ela vai bem. Quando o Dow Jones está abrindo às 11h30, ela já vai mais ou menos. E quando ele está abrindo meio-dia e meia aqui no horário de São Paulo, ela vai péssima. Só que foi uma coisa que nos backtests passou batido, eu não vi. Certo? Eu precisei tomar 9 prejuízos seguidos e perder mais de 5 mil reais para entender como é que isso funcionava. Às vezes acontece de você ter que colher esse feedback da pior forma possível, como também às vezes acontece de você ter um feedback da melhor forma possível. Né? Aconteceu comigo também de testar, quando eu descobri a fórmula do Top Hedger, eu coloquei ela para testar. No primeiro dia ela ganhou 500 pontos, no segundo dia ela ganhou 500 pontos, ao longo do mês, no primeiro mês teve alguns ganhos de 1.000 pontos no day trade, né? E salvou o mês, que eu estava operando com outras coisas que não estavam bem naquele mês, e o negócio salvou o mês, e foi uma estratégia que eu descobri ela pronta. Depois, pouquíssimas alterações foram feitas para que ela se adequasse ao modo como ela está até hoje. Faz mais de um ano aí, foi em 2012, né? Vai fazer 2 anos esse ano que a estratégia está rodando da mesma forma. Então, é importante você ter esse ciclo de definir estratégia, operar estratégia, colher o feedback, que, como eu falei para vocês, pode ser um feedback que fala assim, essa estratégia não pode ser operada nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, como pode ser um feedback de, nossa, acertei em cheio, essa estratégia realmente é muito boa, a operação real dela condiz em gênero, número e grau com o que está no relatório teórico, e não precisa de melhoria no quarto passo. Tá? Ou então você pode chegar e falar assim, não, o quarto passo é jogar fora tudo que eu tenho e começar de novo, porque isso daqui não presta para operar, né, em tempo real, dá uns prejuízos muito grandes ou dá muitos prejuízos seguidos. Tá? Então, esse conceito, né, que eu queria falar para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo prático do que foi que eu fiz com o Super Index. Super Index é uma estratégia para operar vendido no day trade de índice futuro, mini índice futuro. Tá? O Super Index existe já faz bastante tempo, desde o comecinho de 2012. E eu encontrei uma calibração, em meados de 2013, eu encontrei uma calibração para ele que é muito boa e perene, né? Ou seja, ela não precisa ser modificada, ela é muito boa todos os meses. Que foi essa calibração aqui do 12,30 a 36. Então a gente tem um gráfico de 6 minutos no mini contrato futuro, que é esse que está aqui. E aí eu vou digitar aqui a palavra index para aparecer o Super Index para mim, ó. Então eu vou desligar ele e vou ligar de novo. Tá? Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ele tem uma configuração otimizada aqui, onde eu já fiz exatamente isso que eu estava mostrando na tela para vocês. Eu defini o Super Index como uma estratégia, eu operei, eu colhi um feedback de 3 anos dessas operações, montei uma planilha, estudei qual que era o impacto de uma operação na próxima, descobri uma estatística que melhora reduzindo o número de ordens, ou seja, descobri uma estatística para fazer pular algumas ordens, tá? Então a gente mantém o ganho da estratégia com muito menos operações, quer dizer, com muito menos corretagem, com muito menos slippage. Slippage é uma perda que você tem em pontos quando você opera mercado, né? Vamos supor, a estratégia manda você comprar R$30, você vai lá e manda uma ordem de compra para executar qualquer preço no mercado, vai comprar a R$30,02. Esses 2 centavos que você comprou para executar imediatamente são um custo para você, né? Você comprou mais caro do que devia. Mesma coisa para vender. No índice também, você pode comprar 5, 10 pontos mais caro, pode vender 5, 10 pontos mais barato, isso daí vai se acumulando, tá? E é um custo, às vezes, maior do que a própria corretagem, né? Índice futuro tem uma corretagem bem mais baixa, então essas slipages são um custo maior que a corretagem. Então, você operar menos é uma vantagem, desde que você consiga, obviamente, escolher as operações que você vai operar para ter lucro, mais lucro nessas operações. Então, eu vou clicar aqui em não, que aqui o trader gráfico está me perguntando se eu quero ver o Super Index já com o filtro estatístico aplicado. Tá? Esse filtro estatístico, vou repetir. Eu peguei a estratégia que foi o Super Index, operei, colhi o feedback, melhorei ela estatisticamente e
joguei essa versão filtrada, estatisticamente filtrada, de volta no gráfico. E aqui a gente vai ver as diferenças. Então, vou ligar ela sem filtrar. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui eu vou digitar os 4 parâmetros. Então, 12, 30, 30, 6. Né? O superindex, para quem não sabe, é baseado nas bandas de Bollinger, com stop em barras e alguns filtros operacionais. Então, criei aqui o superindex sem filtro, ó, a corzinha dele até muda lá. Vou vir aqui na estratégia robô, vou deixar aqui um lote de 5, eu vou explicar como é que funciona isso aqui, eu vou tirar esses filtros de hora, vou explicar como é que funciona isso daqui numa outra aula, tá? Eu só quero mostrar para vocês a diferença entre as duas operações. Uma operação sendo a real, vou tirar um relatório aqui dele, né, ó. Deixa eu ver se eu tô com o histórico máximo aqui, então estou pegando a série toda, né, o INV13, e a gente tem aqui o total, começando com R$2.000, operando 5 minis, não coloquei custo de corretagem, uma outra coisa que a gente vai ver no futuro, tá? A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é analisando pura e simplesmente o sinal teórico, então deu um retorno aqui de R$2.810, isso aqui normalmente em 2 meses, tá? Que é o tempo que o índice tem de vida, dando R$4.810 de ganho, tá? Isso daqui operando o sinal definido inicial de estratégia, tá? Então isso aqui seria o passo 1. Aí depois de passar pelo passo 2, 3 e 4, o que eu fiz? Ó, vamos gravar isso daqui, tá? 2.810, né? 140%. Eu vou chegar aqui em cima, ó. Vou desligar esse superindex, vou tentar religar ele agora, só que agora eu vou clicar no sim aqui, já excluindo horas do dia 12 e 13, com o filtro de operações estatísticas, certo? Ele vai religar aqui de uma vez só. Já tem aqui a entrada filtrada, porque a probabilidade da próxima operação é menor de 60%, outra entrada filtrada aqui cinzinha, né, da cor cinza. A gente vai vir agora aqui, ó, aplicar estratégia. Vocês vão ver aqui que está o mesmo 5, aqui está filtrando 12 e 13, porque ele já vem filtrado, já embarquei isso aqui tudo no software. Vou clicar no ver relatório. E aí, pronto, reduzi aqui as minhas operações para 11 com um ganho de 1.345. Tá? Então 67,2, a gente tinha 140% lá e aqui tem 67%. Mas o ganho aumentou bastante para R$122 por operação. Alguém vai me perguntar, pô Carlos, mas você está com a metade do ganho. Aí eu vou falar para você, quando você começa a simular perdendo 10 pontos por operação e embutindo os custos de corretagem, você tem que essa operação aqui, tá, que opera muito menos, e tem 100% de acerto, teve 100% de acerto, essa operação aqui na prática ganhou a mesma coisa do que aquela outra operação onde você muito mais, passou por vários prejuízos e correu muito mais riscos. Tá? Então, na prática, quando você começa a contabilizar essa continha, essa linha aqui, ó, corretagem mais emolumentos, na prática, corretagem mais emolumentos mais custos, né? E a gente vai simular Slippage também. Quando você coloca essa linha aí, você vai ver que aquela outra estratégia que parecia ótima, operando muito mais, vai começar a perder mais de 50% da rentabilidade em custos, enquanto que essa operação aqui vai perder entre 10% e 15% da rentabilidade teórica em custos. Tá? Então, isso daqui é um exemplo de um feedback que a gente tem, tá? E de uma melhoria de estratégia que a gente tem, e aí a gente coloca isso daqui para operar. Esse é um robô que muita gente não gosta, porque ele faz poucas operações, tá? Você vai ver que em média ele demora 21 minutos aqui para sair de uma operação. Ele deu 11 operações em 2 meses. Imagina que às vezes ele faz 2 operações num dia, então você imagina que ele fica muitos dias inativo. A própria, eu estou falando aqui durante a série WinG14,
do mini índice e até agora o final de janeiro ele só deu uma operação, foram 130 pontos, que realmente deu certo, né? Eu opero ali com ajuste zero de entrada, entrou, saiu no lucro certinho, tal, deu a operação na prática igualzinha teórica, mas deu uma operação só, né? Então muita gente não gosta dele, mas eu, por exemplo, tenho o super index sempre ligado no meu robô. Ele é uma das estratégias que está lá ligado, não importa se ele vai fazer uma operação por mês, 2, 3, 4 ou 10, tá? Ele está lá porque eu confio nessa estatística e eu prefiro operar ele com poucas operações do que operar com muitas. Então, isso daqui é o exemplo que eu queria mostrar para vocês do ciclo operacional estratégico, como a gente melhora uma estratégia. Eu vou repetir que é óbvio que eu não estou fazendo, me aprofundando, né, fazendo as explicações dos estudos, de como é que eles funcionam, como é que a gente escolhe estudo, tá? De como é que a gente calcula a qualidade do estudo, para ver se ele está legal, se ele não está, tal. Isso daí eu vou deixar mais para frente aqui, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem o conceito, tá? Vendo os relatórios lá para vocês entenderem o conceito do que eu estou falando. Muito bem. E daí você tem um outro dilema, né? Que para muitos é dilema, para outros não é, que é se você vai operar na mão, uma estratégia, ou se você vai operar no robô. Tá? Então, operar estratégia baseado em média móvel ou baseado em algoritmos matemáticos, na mão é muito difícil, porque você precisa ficar esperando o sinal matemático aparecer. Você não sabe se ele vai aparecer às 10, às 10h30, às 11, às 11h30, meio-dia, você tem que ficar lá parado esperando ele aparecer, né? E se você resolver ir no banheiro e ele der o sinal, perdeu, né? E se você for almoçar, você não aguenta de fome e vai almoçar, e aí aparecem 5 sinais no almoço, você volta, perdeu 10 mil pontos de lucro. O primeiro sinal que você executa depois do almoço toma aquele mega prejuízo, né? Então tem esse problema. Já se você vai fazer outras estratégias, normalmente o cara que opera na abertura, né? Como eu falei várias vezes, o cara que opera na abertura do Dow Jones, o cara que opera na abertura do mercado à vista, então o cara está no mercado futuro e gosta de operar na abertura do mercado à vista, para qualquer lado, né? Porque tem uma oscilada lá na abertura do mercado à vista, então ele acha que ele vai sempre conseguir uns 100 pontinhos naquela oscilação das 10 horas da manhã. Então, esse tipo de operação você consegue fazer na mão, tá? Você também consegue fazer no robô, mas você consegue fazer ela na mão sem muitas dificuldades. O tal do fechamento de gap, né? Quando abre de um dia para o outro com uma diferença muito grande, né, de preço entre o fechamento do dia anterior para a abertura desse dia. Então, normalmente o pessoal acha que o preço vai voltar para aquele fechamento do dia anterior, então ou compra ou vende esperando o fechamento do gap. Dá para fazer na mão, também dá para fazer no robô. Inclusive no robô é legal porque você pode operar vários papéis do mesmo tempo, né? Porque talvez ele abre o mercado, todo mundo junto, todos os gráficos estão vendo lá, o robô executa tudo, você vai executar um ou outro na mão, mas dá para fazer na mão, tá? Agora, como eu falei, algoritmos matemáticos, sinais com frequentes, né? Aqueles sinais que aparecem em 10, 15 operações por dia e você não sabe se vai demorar 15 minutos de intervalo entre uma e outra, vai demorar 1h30. Esses sinais normalmente na mão você não consegue pegar todos, tá? Alguns você consegue operar, mas você não consegue operar tudo. Então, o que adianta você ter um sinal que é maravilhoso se você não vai conseguir executar todas as operações? Você não sabe se as que você vai conseguir executar são os lucros ou são os prejuízos. Na prática, você vai estar executando uma estratégia que não é a estratégia do que você estava testando, tá? Na parte teórica, antes de começar a brincadeira. Então, esse tipo de gráfico não dá para operar na mão, isso daí você precisa operar no robô, pura e simplesmente porque se você começar a perder a ordem, você sai completamente da estratégia. Pode dar certo, pode dar errado. O lance é que daí você entra na loteria, tá? Você não consegue se preparar. Então, é importante ter essa noção. Falando por experiência própria, é muito difícil depois que você começa a operar no robô de baixa frequência, né? Por isso eu coloquei uma mãozinha robótica aqui, não um servidor. Robô de baixa frequência, ele opera mais ou menos como a gente operaria, tá? Então eu tenho lá no meu robô um monte de gráfico aberto mandando ordem. Quando você pega no final do dia, eu tenho às vezes 10 ordens, 8 ordens, né? Então você fala assim, pô, mas o dia inteiro um robô mandando ordem devia ter 2.000 ordens,
tá? E não tem, primeiro, porque se tivesse 2.000 ordens, eu ia deixar a calça na corretora para pagar a corretagem, que não é o objetivo. Eu ia tomar um prejuízo violento de slippage, que não é o objetivo. Eu ia sofrer muito se tivesse alguma instabilidade lá no meu computador, tá? Porque provavelmente eu sempre estaria no meio de uma operação, então qualquer travamento que tivesse no meu computador, internet, alguma coisa assim, eu ia sofrer muito mais do que mandando poucas ordens por dia. Então você pega aqui para a pessoa física, para o investidor pessoal, operar na baixa frequência é sempre mais vantajoso do que operar na alta frequência. A diferença é que a gente vai estar correndo o risco, tá, da direcional do mercado, né? Você vai escolher se você vai operar na tendência ou contra a tendência e você vai botar um stop loss lá, ou seja, você vai assumir um risco de perda. Quando que você pega aqui operações de alta frequência tendem a ser operações sem risco, né? Operações de arbitragem, normalmente são feitas em alta frequência, são aquelas operações que não oferecem risco ao cara que está fazendo, mas também todo mundo tenta fazer as mesmas regras. Então você tem desde um fundo de investimento baseado em Nova York, que opera aqui no Brasil, até os grandes bancos e um fundo mediano aqui brasileiro de investimento, todo mundo tentando fazer as mesmas operações estruturadas nas mesmas condições de alta frequência, pegando servidores perto da bolsa. É claro que alguns vão conseguir, outros não. Tá? Nesses momentos, os robôs deles podem ficar loucos, começar a mandar um monte de ordem, fazer o mercado se movimentar muito rápido e a gente que está na baixa frequência ter o stop gain lá, o ganho do dia encostado nesse movimento. Então a gente acaba usando a baixa frequência porque ela é viável para o investidor pessoal. Tá? Aquele cara que não quer gastar 5 milhões de dólares para desenvolver um robô, nem 500 mil por mês para manter ele no ar, certo? Então, se você chegou até o final aqui dessa aula do ponto de partida e você está feliz, contente e radiante e pronto para os próximos passos, parabéns, você é um potencial estrategista trader. Tá? Então, você precisa ser apenas lapidado, o meu objetivo aqui é esse. Então, os próximos módulos, vamos falar um pouquinho mais aí de corretagem, slippage, aí já com exemplos. Hoje eu não mostrei, eu falei, mas não mostrei nada disso em exemplos. Vamos falar de tamanho de lote, vamos falar de dinheiro, vamos falar de listas de ativos operacionais, tá? Vamos falar de filtros, o que você vai filtrar, e vamos falar também das emoções envolvidas no trade, isso é uma parte muito importante. Tá? Depois no módulo 3 a gente vai ter a parte do escolhendo lógicas. Então a gente vai discutir um pouco sobre estudos e conceitos, né? Que muita coisa se fala, mas pouco se discute sobre isso. Vamos também voltar na regra do Warren Buffett, de se você não entende, não serve, tá? Porque é isso que eu quis dizer com você não entende, não serve, é escolher os estudos matemáticos que a gente vai usar. Então a gente vai ter que voltar para esse conceito. Vamos falar de média móvel, tá? Exponencial e simples. Vamos falar do que é tendência e o que é contra-tendência. E vamos falar das nossas estratégias operando compradas, vendidas ou virando mão, certo? Então, lembra disso, não existe lado certo, tá? Não é comprado e nem vendido, você tem que estar do lado que está ganhando, né? E não pode entrar no lado que está ganhando depois, ou você pode escolher um lado e opera nele ou fica de fora, opera nele ou fica de fora, né? Ou você vende ou fica de fora, ou vende ou fica de fora, é mais fácil de operar assim, tá? E o último grande módulo, que seria o Qualificando e Operando Estratégias para Day Trade, na verdade é um curso presencial que está aberto lá no site do Trader Gráfico, do Tradernauta, tradernauta.com.br, onde aí é uma coisa que vai ser pessoal mesmo, um curso presencial com computador e tudo mais, para a gente conversar pessoalmente. Tá? Agradeço muito pela presença de todos até aqui, não percam o próximo módulo e nos vemos na próxima Academia de Verão de Estratégias do Trader Gráfico.